Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. A série de entrevistas A Voz dos Ouvidores pretende comemorar os 25 anos de criação de uma função essencial para a credibilidade da imprensa, mas também para outros serviços de interesse público. O nome original, Ombudsman, criado em 1809 na Suécia, designava o representante do povo cuja missão era limitar os poderes discricionários dos reis. Em bom português, temos equivalentes nos ouvidores, provedores e defensores públicos. A Folha de São Paulo, primeiro veículo jornalístico de expressão nacional a utilizar esta função, preferiu o nome original. Ouvidor, para nós, seria mais compreensível, mais concreto. Além disso, permitiria as flexões de gênero e número, ouvidora, ouvidores, ao contrário do ombudsman, cujo feminino ou plural, se existe, poucos o conhecem aqui no Brasil. Ouvidores são radares sociais, comunitários, capazes de captar a mensagem de retorno dos leitores, consumidores ou usuários de um serviço. Ao ouvir os ouvidores da Folha de São Paulo, pretendemos valorizar a sua importância como atores fundamentais do processo de mediar a mídia, isto é, torná-la um sistema efetivo de mão dupla, pluralista, transparente e diversificado. Aos pares, exercendo seus mandatos em diferentes épocas, estão aqui, em carne e osso, gente como a gente, oferecendo um arco de vivências sobre o último quarto de século do jornalismo brasileiro e também da vida brasileira. E na edição de hoje, você vai reencontrar o segundo ouvidor da Folha, Mário Vitor Santos, que difere dos 11 colegas porque exerceu 2 mandatos em momentos diferentes. Foi o segundo e também o quinto ouvidor ombudsman. Começou em 91, terminou em 93. Convocado novamente, exerceu a função durante o ano de 97. Bernardo Eisenberg assumiu em 2001 e ficou até 2004. Continuam jornalistas, já que o jornalismo é mais do que uma profissão, é um estado de espírito. Mas ser ouvidor ou ombudsman é uma forma de olhar. Uma vez exercitada, é possível desaprendê-la? Você continua ombudsman? Em tempo integral. Cada dia... mais ombudsman. Cada dia mais ombudsman. É impossível haver cura para esse tipo de adição. Ao contrário, eu me sinto cada vez mais ligado não só à função de ser ombudsman ou de acompanhar com um olhar crítico cada edição da Folha de São Paulo, que é o jornal que eu assino, como também para acompanhar os dramas e as realidades do desenvolvimento, da involução do jornalismo no Brasil e no mundo. Esse tipo de atividade, eu quero confessar que eu já tentei abandonar. Não consegue. Intensamente, não tive condições de fazer isso durante, eu diria, mais do que 2 ou 3 dias. É impossível para mim, pessoalmente, não sei se para outras pessoas isso é mais fácil, mas para mim, pessoalmente, é impossível deixar de me envolver com o jornalismo e com essa espécie de olhar, de leitura disciplinadamente crítica do jornal. Eu diria que, não sei, de alguma maneira isso foi uma aquisição, se é que eu posso dizer assim, perene para a minha existência. É uma carga pesada. Eu quero dizer o seguinte, eu obedeço aí ao mandamento segundo o qual meu dia não existe sem a leitura atenta do jornal. Bernardo Eisenberg. Na verdade, o que eu trago hoje da experiência como ombudsman é a acuidade no olhar, a atenção absoluta, a crítica a tudo que eu leio, a tudo que eu vejo e, mais do que tudo isso, a concepção de que tudo é possível de ser corrigido e é necessário que se corrija para que não se volte a
cometer os mesmos erros. Porque eu parto do princípio de que jornalismo e erro estão muito ligados um ao outro. Inevitável. É inerente ao jornalismo você cometer erros pelas condições de produção das notícias, etc., né? Então, do que se trata? Se trata de tentar mitigar um pouco isso, controlar um pouco isso, vamos dizer assim, como uma doença congênita em que você monitora com doses de remédios bem cuidadas, etc., né? Uma dosagem apropriada. Exatamente. Então, a minha experiência pessoal, pós-Ombudsman, na medida em que eu deixei a redação da Folha e, na verdade, deixei de atuar como jornalista diretamente, é muito calcada naquele momento, mas eu não trago hoje, por exemplo, como o Mário Vitor disse, eu não leio o jornal com a mesma intensidade que eu lia, nem mesmo com o mesmo olhar. Embora ainda me pegue muito chateado quando capto alguma coisa, mesmo de um crédito de fotografia mal dado ou equivocado, até uma manchete parcial, enfim. Significa que o bacilo está lá, não é? Ah, com certeza, o bacilo... e esse foi o grande legado, pelo menos em termos pessoais, que eu tirei daquele período. Mário Vitor, você acha que por isso, por essa carga que fica inoculada, não é? Em maiores ou menores quantidades, mas fica, que dos 11 ombudsman da Folha, eles poucos estão em redação, eles continuam em atividades jornalísticas, não é? Mas atuando em blogs ou em outras atividades jornalísticas, mas poucos estão na redação. Você acha que, depois de ter vivido essa experiência de ouvidoria, a redação ficou limitadora, Porque você falou há pouco em involução do jornalismo, não é? O que eu especulo é que, na verdade, os dois processos se combinaram. Tanto a redação parece limitadora, a volta à redação pode parecer limitadora para certos profissionais, quanto nós, como profissionais, ou alguns de nós, como profissionais, possamos já não mais ter lugar na cabeça do veículo. De alguma maneira, me parece que nós vivemos um período que é uma espécie de revolução cultural do jornalismo. Foi. E nós fizemos parte dela, mas ela também nos colheu. O jornalismo que nós revolucionamos, ele, de certa maneira, foi uma mudança geracional, que de certa maneira, fez em oposição aos velhos, foi feito em oposição à experiência. Nós também ficamos experientes e nós também ficamos velhos. E, de alguma maneira, parece que a senioridade é vista como uma espécie de limitação à flexibilidade e à velocidade e à juventude e o frescor que os veículos têm que ter. Eu não concordo, mas vamos... Não, nem eu estou dizendo eu não estou dizendo que essa é a minha opinião. Estou dizendo que essa é uma visão corrente. Da qual também não concordo. Ao contrário, nós podemos testemunhar, inclusive com exemplos recentes, de como a falta de senioridade acaba sendo a porta de entrada para veículos e barrigas vergonhosas no jornalismo. Eu suponho, eu não acompanhei os detalhes, mas suponho que no episódio, que é o episódio da entrevista do sósia do Felipão, algum elemento da falta de senioridade e da excessiva subserviência dos editores aos medalhões do jornalismo possa ter contribuído para que esse erro tenha chegado ao ponto em que chegou, tendo as consequências que teve. De forma que é preciso ter equilíbrio. Eu julgo que é preciso ter equilíbrio e que essas pessoas, naturalmente, como acontece nos melhores veículos do mundo, essas pessoas com mais experiência, mas que ainda com vigor e uma mente inquieta, como é tão comum acontecer, sejam recebidas com muita... Uma distância.
com muita relevância dentro. Sim. Essas pessoas com mais experiência devem e têm um papel inestimável numa redação que se proponha ter importância para a nação e que esteja à altura do jornalismo que se quer praticar. E, infelizmente, porém, inclusive com a nossa contribuição da nossa geração, me parece que isso ficou um pouco, eu acredito, desajustado. Você quer dizer com isso que o ombudsman é uma mercadoria um pouco inconfortável no mercado de profissionais? Quer dizer, o Bernardo foi um ombudsman e aí no mercado profissional, não, ele foi ombudsman, ele vai incomodar. Eu estou tentando evitar ser paranoico. E o que eu quero dizer é o seguinte, quer dizer, eu acho que é verdade que os ombudsman, depois que se tornam ombudsman, não são mais chamados para certas festas. E é inevitável que isso aconteça. Se isso inclui também a festa do trabalho de volta nas redações, em parte parece que sim, eu acho que sim. Em parte também é um pouco de paranoia. Claro que sim. Há muitos profissionais que passaram por essa experiência e foram recebidos com enorme sucesso nas redações. Mas alguma coisa, algum ajuste precisa acontecer e nem sempre acontece em todos os casos. Eu acho que existe um movimento íntimo também do ombudsman que vai complementando o que o Mário disse, no sentido de que quando você exerce essa função, você participa de muitas atividades fora da redação, você dá inúmeras palestras, você faz parte do contrato. Faz parte da função se expor enormemente e sempre se expor sem omissões em relação a todos os temas possíveis tratados pelo jornalismo. E também com outras instituições, com outras redações, associações, inclusive internacionalmente. Então, existe uma exposição que, vamos dizer, da tua figura e existe, obviamente, você começa a adquirir um tipo de experiência, contatos e vivências muito mais amplas, né? Então, de alguma maneira, isso te abre o horizonte para outras possibilidades, inclusive profissionais. Eu acho que existe um pouco esse movimento, além do que o Mário já disse, o movimento, digamos, que vem de dentro do próprio jornal. Em muitos casos de ombudsmans da Folha, muitos deles chegaram ao mandato de ombudsman já tendo passado por praticamente todos os cargos dentro da redação. Então, significa que você, para voltar para a redação, realmente não é uma coisa simples. Inclusive desse ponto de vista, né? Porque como é que você vai reencaixar uma pessoa que já passou? Você não vamos dizer, no governo você dá uma solução, você dá uma embaixada para alguém lá em algum país. Então, alguns ombudsmans voltam e viram correspondentes em Nova York. Enfim, você tem que reencaixar de alguma maneira, pelo menos no momento imediatamente posterior ao mandato, né, como a gente chama. Então, acho que realmente não é simples. E o outro fator que realmente também ajuda a, vamos dizer, a tornar difícil essa reintegração é o desgaste que os ombudsman sofrem durante o período, que é uma coisa brutal, é muito forte. Eu, pelo menos, senti isso de forma bem explícita. Não sei se todos sabem, a gente faz, no caso da Folha, uma crítica diária interna por escrito sobre o jornal ali do mesmo dia, além da coluna semanal, aos domingos. E essa crítica diária, ela é bastante desgastante. Ela tem que ser tão enérgica quanto a coluna dominical, ou às vezes até mais, sintética e abordando todo o jornal. Então, é uma atividade muito, realmente intensa e muito desgastante. E nem sempre os jornalistas, como a gente sabe, estão acostumados a receber críticas, né? Na maioria das vezes, ou pelo menos em boa parte das vezes, recebem de forma pessoal, enfim, ou não aceitam nem sequer discutir aquele assunto. Há uma certa arrogância que sempre existiu, pelo que eu conheço, e continua existindo. Não sei se a arrogância é tão inerente quanto os erros no jornalismo, mas talvez seja. Eu acho que tem uma proporcionalidade. Né? Mário Vitor, você no seu primeiro
texto, em 91, 29/9/91, um texto intitulado Manifesto de um Novo Ombudsman, você começa com uma frase que realmente ressoa até hoje, né? O poder absoluto e unilateral da imprensa está em xeque. Sim. E continua até hoje, não é? O que acontece é o seguinte, quer dizer, a Folha de São Paulo resolveu criar essa função dentro de um bojo de uma série de medidas que vinha tomando de forma muito agressiva no sentido de estabelecer um novo tipo de jornalismo no país. Essa era a convicção da Folha de São Paulo. O Ombudsman não surgiu num vácuo, não surgiu no ar, não foi uma medida isolada. Foi uma de várias medidas que, de forma constante, a Folha veio tomando ao longo de algumas décadas. Eu diria da década de 70, você participou de algumas dessas medidas, com a sua coluna, o Jornal dos Jornais, dominical, como a do Ombudsman. Na página 8. Também na página 8, não tinha percebido isso. E várias outras medidas, inclusive radicalizando o processo inicial, que já havia sido iniciado nos anos 70. Quando o Ombudsman surgiu, uma das possibilidades era de que o jornal procurava se aproximar dos seus leitores, ao dar, inclusive, voz e poder para um representante, ou uma espécie de fiscal que estaria em contato com os leitores, ou seja, como o rei da Suécia. Como o rei da Suécia, a Folha agia no sentido de se aproximar dos seus, não diria súditos, mas dos seus cidadãos. E isso era também a expressão, por um outro lado, a expressão de um jornal mais plural, de um jornal menos monolítico, menos monocrático. São esses dois movimentos, se aproximar dos leitores e favorecer o pluralismo, o debate, o autoquestionamento em público, uma espécie de desnudamento. Então, nesse sentido, o jornal era um momento muito diferente do jornal, muito especial do jornal. O jornal tinha colunas e uma inquietação. Isso fazia parte de uma espécie mesmo de revolução jornalística, que fazia parte de uma espécie de mentalidade que prevalecia àquele momento na Folha. Como é que a gente pode dizer? Até de revolução permanente. Que com seus benefícios e malefícios. E perigos, né? E perigos. Mas o fato era que era esse. Nós víamos nesse bojo, como espécies de guardadas as devidas proporções, livre atiradores. Também havia essa noção aventureira do papel desse solitário fiscal, não é? Empossado e protegido e invulnerável durante um certo período, coberto de uma espécie de manto da invulnerabilidade ao longo do século, justamente para cumprir uma certa função em nome de valores externos. Eu só quero, vamos fazer uma breve pausa, porque eu queria ouvir daqui a pouco comentar o primeiro artigo do Bernardo Eisenberg, Chapeuzinho Vermelho, Lobos Maus e Vovozinha, depois do intervalo. O Observatório da Imprensa está de volta com mais um especial da série A Voz dos Ouvidores, com os ombudsman da Folha de São Paulo. Nesta edição, conversamos com Bernardo Eisenberg e Mário Vitor Santos. Bernardo, você também começou no dia 18 de março de 2001, com um artigo bastante ousado, não é? Você começa assim: a Folha está morna e acomodada. Quer dizer, é uma coisa curto e grosso. E depois você começa a apontar quais são
essas circunstâncias da Folha naquele momento, e você, com uma metáfora de história de carochinha, não é? Você diz quem são os Chapeuzinhos Vermelhos, os lobos maus e as vovozinhas. Eu gostaria que você explicasse essa metáfora, porque eu posso simplificar demais. Quem é o Chapeuzinho Vermelho? É o jornalista? O Chapeuzinho Vermelho é uma figura ingênua, que muitas vezes acha que está indo pelo caminho certo, está indo pelo caminho errado, não enxerga, às vezes, os riscos do que está fazendo, as consequências do que está fazendo, e, sobretudo, a partir de uma certa idade, não tem o direito de ter essa ingenuidade, né? Quando eu pensei usar essa figura, foi mais ou menos o que me ocorreu. Eu acho que uma das funções do ombudsman é justamente chamar a atenção para que as pessoas nas redações estejam muito ligadas contra qualquer tipo de ingenuidade, né? E alertas para o lobo mau. Exatamente. Os lobos maus. Que é uma coisa que a gente, quando entra para o jornalismo, todos, acho que a maioria dos jornalistas tem muitas ilusões, tem muitas esperanças bonitas, louváveis e necessárias, né? E isso, em parte, reflete uma certa ingenuidade. E quando você vai conhecer, digamos, as fontes, você vai conhecer, seja um político, seja um artista, qualquer que seja a área de atuação dessa pessoa, você vai ver que ali pode estar escondido, sim, um lobo mau. Ou seja, uma pessoa que vai querer te manipular, que vai querer te usar, que às vezes vai te fornecer informações importantes, mas, né, por trás das quais existe uma intenção negativa ou um interesse muito corporativo, enfim. E no caso das vovozinhas é também a ideia que eu utilizei, francamente eu não lembro exatamente dos termos, mas é a ideia de alguém que vamos dizer assim, é devorado por esses lobos maus a partir de uma ingenuidade do jornalista, ou seja, uma utilização do jornal por interesses escusos, vamos chamar assim, ou outros interesses que têm consequências graves, né? Não, eu achei primoroso esse texto, acho que valia a pena, quando você tiver tempo, ou o bacilo do ombudsman ter um novo surto, você desenvolver isso, porque eu acho espetacular. Mário Vitor, você pegou um período muito complicado para a imprensa, porque nós estamos nos redemocratizando, não é? Foi logo depois, quase, não é? Com uma nova Constituição, onde já havia a figura do Ministério Público, que era o defensor público e tudo. Mas logo em seguida houve o episódio Collor, onde a imprensa foi a grande heroína, não é? Matou o São Jorge que matou o dragão, não é? E aí gerou-se uma arrogância talvez ainda maior, não é? E em seguida, por coincidência talvez, nós pisamos na era dos fascículos, em que o jornal deixou de ser o principal produto, ele era apenas uma barriga de aluguel para você botar fascículos de Bíblia, de Atlas, de gibi, sei lá de quê. E os jornais chegaram a tiragens espetaculares. A Folha orgulhava-se dos 700 mil aos domingos, né? E se equipou para isso. Quer dizer, e eu tenho a impressão de que você chamou a atenção também para esse fenômeno, para essa miragem, né? Esse período também se caracterizou, então, exatamente por essa entrada. Isso não é uma tecnologia brasileira, não é? Não. Isso é uma coisa que havia vendedores internacionais que ofereciam, tendo como argumento o exemplo desses fascículos em outros grandes veículos do mundo. Então, criou-se uma economia de escala ao longo de uma boa parte do mundo, em que os grandes jornais inseriam em suas edições coleções e todo tipo de produto que vitaminavam, digamos assim, as circulações.
Sob o ponto de vista, digamos, comercial, fazia sentido, no sentido até digamos assim, de fazer explodir, mas era uma bolha. Isso era uma bolha artificial que não se valia da qualidade dos veículos, mas de espécies de penduricalhos que eram oferecidos a preço de banana, e que isso, de certa maneira, criava um desconforto. É quase como se o jornal passasse a ser uma espécie de... O jornal em si, as suas notícias, as suas colunas, as suas sessões, tudo que fosse feito por jornalistas passasse a ser... secundário e acessório diante de algo que era uma coisa que denunciava uma espécie de desconforto com o nosso produto principal, jornalístico, como se ele fosse, do ponto de vista comercial, matéria de segunda categoria. E, então, de fato, houve essa crítica, mas eu não poderia deixar de dizer que eu me orgulhava de que a minha coluna era impressa a centenas de milhares, 700 mil, se eu não me engano, chegou a haver edições de mais de 1 milhão de exemplares, de tiragem, operações fantásticas, fechamentos muito antecipados para poder... enfim, embalar toda essa quantidade de brindes que o jornal oferecia. Mas, e ainda faz, hoje em dia, guardadas as suas limitações, o jornal faz adaptações desse tipo de estratégia. De uma forma mais discreta. Não talvez porque não queira, mas porque isso tem limites, isso funciona durante um certo tempo e depois vai se esgotando, vai caindo para níveis mais... menores. Agora, realmente, foi um período... mas um outro período que eu queria lembrar, onde havia, ao tempo em que eu era ombudsman, uma disputa acirradíssima entre Folha e Estado de São Paulo, aqui na capital e no Estado, uma disputa não apenas mercadológica, mas uma disputa ideológica, de confronto direto e ofensas e citações, respostas, ataques e contra-ataques, que nos faziam lembrar o jornalismo do início do século XX no Brasil, quando os jornais se atacavam mutuamente de forma apaixonada. Esse período também passou. Hoje em dia nós temos uma convivência mais aceitável. Mas você não acha, Bernardo, que esse tipo de duelo, esse tipo de disputa, de boxe entre os jornais, é salutar para o jornalismo? Porque hoje nós estamos numa situação em que da luta combinada. Como é que você... A gente costumava usar sempre aquela figura do Brahma Antártica, né? Brahma e Antártica. Depois que a Brahma e a Antártica se fundiram, parece que isso refletiu um ciclo de fusões nacionais e internacionais em todas as áreas. E talvez, pensando em termos espirituais ou ideológicos, isso acabou acontecendo também de alguma maneira no jornalismo. Quer dizer, a diferenciação entre os jornais hoje em dia é mais difícil de ser feita. Ela está talvez no colunismo, em alguns colunistas, embora esses colunistas se cruzem bastante. Tem um colunista que está na Folha, passa de repente para o Estado e vice-versa, ou para o Globo. Isso tem acontecido de maneira muito frequente. E, de fato, há uma descaracterização dos jornais, né, até onde eu acompanho, que não é realmente positiva. É uma homogeneização que decorre, talvez, de uma diminuição, vamos dizer assim, das discussões na sociedade de maneira geral, né? Um sufocamento e uma superficialização das discussões de maneira geral. E os jornais, eles acabam refletindo um pouco isso, né? A não ser em algumas colunas ou até editoriais. O ruim disso também é que o pluralismo diminui. Claro. A quantidade de debates, a diversidade ideológica acaba diminuindo e enfraquecendo a temperatura e os atritos que a imprensa deveria refletir. Até ao ponto de que, como você acabou de dizer, o compartilhamento de colunistas é uma espécie, até quase, de certa maneira,
abafa o debate, abafa a divergência. O pluralismo perde. A imprensa brasileira já foi mais plural do que é hoje. E quem perde com isso não é só a imprensa, mas também o país. A política. A qualidade do debate diminui. É um reflexo, né? Você vê os partidos políticos no Brasil hoje, para você encontrar diferenças essenciais, está difícil. Né? Nos grandes partidos, né? Está tudo muito imiscuído uma coisa na outra. Eu acho que a imprensa acaba refletindo um pouco isso. E uma outra coisa que eu acho que faz falta, também é reflexo disso, é a falta do outro lado. O outro lado das reportagens está diminuindo. As reportagens parecem contemplar pouco aquilo que as contradiz, aquilo que contradiz a tese delas. Mas como o outro lado não tem uma imprensa, porque eu não acho mal que um jornal seja militante. Assume, eu sou isso e pronto. Agora, não tem um jornal que faz essa militância, digamos, em sentido contrário, relativamente contrário, não é? Não tem. Então, eu acho que falta fricção, eu acho, sem dúvida. na nossa... Mas o ideal é que o jornal traga, eu defendo um jornal que traga todas as versões, ou o máximo possível de versões contempladas com o espaço, a ênfase e a justiça que cada versão deve ter. Claro. Infelizmente, eu noto que, na minha leitura diária, isso é cada vez mais difícil de encontrar. Agora, Bernardo, você menciona, eu tenho a impressão de que é no seu primeiro artigo ou depois, porque eu li alguns fascinado, você se refere ao Muro de Berlim, não é? Quer dizer, a queda do Muro de Berlim afetou muito a imprensa, não é? Quer dizer, ela entrou nessa atitude assim, bom, caiu o socialismo e o capitalismo é imbatível e não sei o quê, e os jornalistas próprios se entregaram numa certa complacência geral. É isso mesmo que eu entendi? Olha, eu tenho a visão de que esse episódio, né, no caso, a queda do Muro de Berlim, de fato, sem querer pretender ser nenhum analista internacional, político, nada disso, mas eu vejo das coisas que eu leio, do que acompanho, que realmente teve como uma das consequências mais graves, vamos dizer assim, a praticamente eliminação de discussões mais profundas sobre os fenômenos de maneira geral, em todas as áreas, mesmo na área cultural, na área econômica. O debate hoje é muito difícil de encontrar em todas as áreas. E, mais uma vez, eu vejo que o jornalismo ele ficou na superfície das coisas. Ele não consegue trazer, ainda mais num momento em que, de alguma maneira, a internet, enfim, os outros meios permitem, ao contrário do que se esperava, permitem um aprofundamento muitas vezes maior, né? Estou me referindo vamos dizer, aos milhares e milhares de sites ou de, enfim, blogs, etc., que existem na internet. O jornal está numa crise de identidade, uma crise existencial muito profunda, não só em razão da discussão sobre digital versus impresso, mas em razão, vamos dizer, do conteúdo mesmo, independentemente do suporte. Ele está realmente enfrentando uma crise muito, muito séria, né? Existencial mesmo. E eu acredito que, enfim, remete um pouco a esse episódio histórico, mas que se aprofunda, né? Eu me lembro, um dos episódios mais importantes que eu tive que enfrentar, vamos dizer assim, como ombudsman, foram os ataques às Torres Gêmeas, né? O 11 de setembro de 2001. E, com certeza, naquele momento, as discussões ideológicas já estavam muito embaralhadas. Era muito difícil. Bernardo, peço desculpas, vamos fazer um rápido intervalo e vamos retomar isso que é muito importante. Voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o Observatório da Imprensa, que hoje analisa os 25 anos da função de ombudsman da Folha de São Paulo. Bernardo Eisenberg, você estava falando sobre o 11 de setembro de 2001. Exato.
Foi enfim, um episódio da maior importância, como todo mundo sabe, e no jornalismo, além de ter sido por natureza uma surpresa, né, deixou todo mundo perplexo, desnorteado, sem saber o que fazer. Eu me lembro bem, foi lá pelas 8 da manhã aqui, né, mais ou menos. Ainda bem, porque pelo menos houve um certo tempo até o fechamento da edição do dia. Mas, além da perplexidade, o que houve foi uma natural dificuldade de interpretar aquilo, acho que, claro, mas eu me refiro mais aos momentos posteriores, não exatamente à edição do dia seguinte, que realmente era uma coisa muito grande, inédita, para se querer que fosse tudo completo. Mas nos dias seguintes, por exemplo, eu me lembro que a Folha adotou um chapéu, né, que chamava-se Guerra ao Terror, que foi motivo, como sempre, de muita discussão, por eventualmente se tratar de uma avaliação precipitada do que era aquilo. A posteriori você pode até avaliar, estava certo ou estava errado, mas no momento houve muita discussão em cima disso. E de vários outros aspectos da cobertura. A partir de então, o que eu estava dizendo no bloco anterior é que as discussões ideológicas em torno desse grande acontecimento, elas não, no meu modo de ver, não se fizeram, elas não conseguiram aparecer, pelo menos no jornal. Levou-se muito tempo para essa discussão aparecer nas páginas dos jornais, de maneira geral. Não me refiro só à Folha aqui, né? No entanto, era um momento, como houve outros na história, de grandes acontecimentos em que discussões importantes precisavam ser feitas, né? Talvez isso tenha a ver com o esvaziamento ideológico que se deu de maneira geral desde, digamos, da queda do Muro de Berlim, né, para pegar uma data. E esse é um caso importante também por causa em que a falta de pluralismo teve um papel importantíssimo, por exemplo, na criação do argumento que justificava e que veio a justificar a invasão do Iraque, por exemplo. Primeiro o Afeganistão. Primeiro o Afeganistão e depois o Iraque. Ambas questionabilíssimas. E até hoje... E até hoje nós temos que conviver com essa espécie de compromisso do jornalismo com uma guerra que veio a ser totalmente desprovida de sentido e cujas consequências são terríveis até agora e das quais o mundo ainda não conseguiu se livrar. Quer dizer, o jornalismo o jornalismo não é uma atividade sem consequências gravíssimas em termos históricos sociais. Não é neutro, né? E deixa de ser. Ele é partícipe desses movimentos, muitas vezes gerados por grandes interesses, que acabam derivando em consequências gravíssimas para a sociedade, com milhões de mortos, prejuízos intransponíveis. E aí, na hora em que é necessária maior neutralidade ou independência ou pluralismo, é que justamente me parece que o jornalismo acaba falhando. Não que ele tenha que ser perfeito, mas que ele tenha que exercer sua independência justamente quando ela é mais difícil de ser exercida. Agora, Mário Vitor, você quando, no seu primeiro mandato, e também no segundo, não é? No primeiro, que foi de 91 a 93, e no segundo, em 97. No primeiro, sobretudo, não tinha ainda esse fenômeno chamado internet, né? Era apenas a máquina de escrever inteligente, né? Em 97, já tinha o UOL, já tinha algumas experiências aí de atuação jornalística digital, não é? Como é que foi uma e outra, né? Olha, se eu me lembro bem, o que eu posso dizer é que há um fenômeno que atravessa os dois períodos e que continua sendo muito relevante para determinar os caminhos do jornalismo impresso nos dias de hoje, especialmente, eu diria, o jornalismo da Folha de São Paulo, que é o fenômeno da juventude. Ninguém administra um jornal sem pensar que seus leitores estão envelhecendo e que é necessário, então, direcionar o jornal para fascinar as novas gerações de leitores. Esse era um processo que já existia antes da internet e que a internet e as redes sociais veio a agravar e a radicalizar, a agudizar.
E cada vez mais esse fenômeno de como o jornalismo vai resistir ao fato de que seus leitores tradicionais vão um dia morrer e de que eles terão que ser substituídos por novas gerações criadas de outro jeito e que é preciso apelar para essas gerações com uma linguagem e formatos adequados a essa nova gerações, isso acaba sendo interpretado como desculpa ou como motivação para que a qualidade, os padrões de qualidade sejam rebaixados e nós então nos dirijamos a esses jovens com a linguagem deles, com os interesses deles, que nós supomos que sejam os interesses e as linguagens deles, e isso acaba sendo desculpa para, sei lá, concursos de beleza, todo tipo de abastardização do nosso, abobrinhas de todo tipo, como nós estamos verificando, ainda hoje verificamos. E que eu acho a internet veio a impor ainda mais com as redes sociais, com todo tipo de vivência que o mundo da internet e a empoderação que os jovens ganharam com a internet, acaba sendo um fator ainda maior de influência sobre a qualidade dos veículos. Bernardo, o Mário Vitor toca aí nessa coisa de que a gente iludido que falando como um jovem a gente vai atrair o jovem, a gente não está oferecendo a ele aquilo que ele precisa. Uhum. Eu, pelo menos, lembro, quando eu era jovem, há muito tempo atrás, eu queria ler as coisas boas que os jornais ofereciam, os jornais, revistas ofereciam. Imagino que vocês, cada um de vocês também, quer dizer, eles não queriam simplificações, ao contrário, exigimos coisas melhores, né? Como é que você vê isso? Talvez não seja por acaso que os jovens hoje, eu não tenho nenhuma estatística na mão, mas eu tenho minha experiência pessoal de filhos, etc., praticamente não leem jornal. A juventude hoje está afastada. E não é só por uma questão de que está lá na internet o dia inteiro, porque poderia estar lendo o jornal na internet também. Já existem, né, os veículos. Está disponível isso. É porque tem algum curto-circuito nessa comunicação que está muito forte. Esse curto-circuito. Eu acho que faz parte da crise existencial da imprensa se reinventar para ter essa comunicação. Eu não vejo, para conseguir com que um jovem leia alguma coisa do jornal, ou tem que ser um artigo muito especial, ou tem que dizer respeito a algum tema próximo, etc. Então, tem aí uma falha e uma falta mesmo de comunicação que é quase, eu diria, quase suicida você não enfrentar esse problema com muito vigor. E aí eu pergunto aos dois. E, no entanto, as redações, aí eu estou falando, todas as redações, são cada vez mais jovens. Mas, por outro lado, as questões se tornam cada vez mais complexas. Ou seja, não é que porque um jovem administrador é jovem que ele vai deixar de enfrentar temas bem complexos no mercado, no seu mercado de trabalho, nas questões administrativas do dia a dia, ou, digamos, um jovem escritor. Ele precisa ter fontes de informação e fontes de debate à altura da complexidade que ele vai ter que enfrentar imediatamente ali. Não é que o sujeito passou de 22 para 26 anos, a vida dele mudou e agora ele está diante de um mundo muito complexo. Ele busca, desculpe, ele busca isso. Eu não estou falando, digamos, condenando a juventude. Pelo contrário, essa juventude hoje, inclusive em termos de formação num sentido mais amplo, educacional e tal, eu reputo como até melhor do que a minha geração. Com um potencial mais rico do que o da minha geração. E, no entanto, busca e não consegue encontrar, pelo menos não tem encontrado porque não... na imprensa de maneira geral. Existe um momento muito especial que nós estamos vivendo em relação ao tratamento de conteúdos, em relação à busca de experiências e, inclusive, em relação a captar o fato de que os mais velhos têm algo a dizer, né? Que é uma coisa muito antiga, como todos sabemos, e que
não está muito clara para essa geração. Eu acho que eu vou dizer uma coisa que todos nós vamos concordar. Há uma coisa que é indiscutível: qualidade. Quer dizer, eu acho que esse é um referencial, em termos de qualidade da informação e do jornalismo praticado, que esse é um referencial que pode ser algo de sólido no qual os veículos podem apostar em termos de desdobramento para o seu futuro. Quer dizer, da qualidade, é a qualidade que pode transformar os veículos os jornais, inclusive os jornais impressos, em algo insubstituível. De tudo mais, as campanhas de marketing, toda a abobrinha que o jornalismo vende, isso tudo é descartável e vai ser descartado e vai, inclusive, embora possa fazer sucesso momentâneo, a longo prazo prejudicar a imagem dos veículos. Inclusive junto aos próprios clientes, os próprios clientes que consomem esse tipo de informação. Agora, da qualidade não dá para escapar. Os jornais têm que descobrir formas de se tornarem insubstituíveis como fontes de informação. E isso vocês tiveram que enfrentar nos respectivos momentos, você no início da década de 90 e você, Eisenberg, no início da primeira década do século? Eu já peguei, né, como ombudsman, peguei já um momento em que a internet já estava ganhando muito mais espaço, né, menos do que hoje, mas já bastante significativo, em que a discussão ainda era da credibilidade do que era publicado na internet. Então, eu acho que essa discussão ela ainda existe, obviamente, mas menos, quer dizer, ou menos em relação com o impresso. Quer dizer, hoje já se sabe que o erro pode estar no impresso, pode estar na internet, pode, enfim, como qualquer veículo. Naquela ocasião, a internet ainda parecia como uma coisa pouco confiável, ou, vamos dizer que não se conhecia muito bem de onde vinha, a fonte e tal, então não tinha, eu acredito, o poder de intervenção que tem hoje, né? Realmente não tinha. Além do que não haviam as redes sociais tal como existem hoje, né? Não estavam com essa presença tão forte. Mas os jornais ainda tinham, portanto, potencialmente um peso bem maior do que eles têm hoje, né? Do que eles têm hoje, jornais impressos. Eu acredito que o que faltou naquela ocasião, do que eu fui acompanhando, não era tão decorrente dos jornais propriamente ditos, mas mais desse ambiente de deslocamento ideológico global. Que a gente vivia, né? Do meu ponto de vista, os jornais, para mim, eles têm que investir em independência e em qualidade. E eles têm que descobrir uma forma de se tornarem relevantes para o momento atual. Da maneira como as coisas estão acontecendo, com matérias cada vez menores, extensão das matérias cada vez sendo restrita, cada vez mais. A concepção de que o leitor não lê, ou que ele lê pouco, ou que ele se distrai depois de 5 minutos de leitura e passa para a próxima unidade informativa sem consumir com profundidade nenhum assunto, ela é limitada e vai transformar os veículos em objetos descartáveis pela sua falta de importância. Está na hora de fazer algo a esse respeito. E não existe uma fórmula comum. É preciso combinar diferentes formas de abordagem que consigam satisfazer, e isso é bem complexo, satisfazer aos interesses e principalmente às necessidades dos diversos públicos. Uma pergunta final e rápida. Assim como tudo precisa ser reinventado, sobretudo no jornalismo, que é o que nos reúne aqui, a função do ombudsman precisava ser reinventada para ela poder passar esses desafios que, por acaso, nós estamos aqui fazendo? Mário Vitor, rapidamente, temos pouquíssimo tempo. Eu acho que ela precisa ser sempre reinventada. Ela precisa ser reinventada, e eu acho, principalmente nos novos meios. Está na hora de haver um ombudsman com credibilidade que tem o ombudsman da Folha e que a Folha conferiu ao seu ombudsman também nos novos, e principalmente, talvez até, nos novos e riquíssimos ambientes dos novos meios de comunicação. Eu não posso deixar de dizer aqui que se o ombudsmanato está cumprindo 25 anos é porque, de fato, ele sempre foi uma instituição com independência e autonomia para trabalhar. Isso eu vivi, nunca sofri a menor pressão da parte da direção da Folha em qualquer aspecto.
e isso tem que ser louvado, acho que tem que ser dito, e acho que é isso que estava na concepção da existência da ideia de ombudsman e que permitiu que essa instituição chegasse até hoje da forma que ela está. Então, no meu modo de entender, não vejo que tenha que ser reinventado. O que eu acredito é que o ombudsman que está hoje e o próximo que vier tem que ter a responsabilidade de preservar essa origem. Essa conquista. Essa conquista, exatamente, que eu acho que é o grande desafio. Chegamos ao final desta edição. Quero agradecer aos jornalistas, professores Mário Vitor Santos, Bernardo Eisenberg, pela interessantíssima entrevista sobre o papel dos ombudsmans ouvidores. E quero lembrar que assistindo ao Observatório da Imprensa, pela TV, pelo rádio, pela internet, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.